Amém, meus irmãos? Graça e paz. Bom dia. Quem está feliz com Jesus aí, amém? Glória a Deus. Que bom, queridos, nós podermos chegar num ambiente bem Cristo Rei, que é bênção, né, irmãos? É nossa casa, pastor Oswaldo. Sempre fico admirado de ver o pastor Oswaldo sempre presente nas nossas reuniões de Ormiban, reuniões de pastores, qualquer tipo de programação que tem dos pastores, ele sempre está lá. Culto de sábado de manhã, 5 horas, o pastor está aqui. Pastor, o senhor é uma referência para nós, amém? Obrigado pela vida do senhor, que Deus abençoe a vida do senhor, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus pela vida do pastor Oswaldo, irmãos? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Agradecer ao pastor Dinoildo pela oportunidade. E eu quero ler um texto aqui da palavra do Senhor com os irmãos nessa manhã, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16. História bem conhecida. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 4, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. 1 Samuel 16, a partir do verso 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o interior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua boa palavra que foi lida nesta hora. Tua palavra que é viva, que é eficaz. Tua palavra que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Meu Deus, o Senhor tem contemplado o coração de cada homem que está aqui nesta manhã, Senhor. Esse homem que acordou mais cedo hoje, que tomou o seu banho, tomou o seu café, está aqui para ouvir a tua palavra. Meu Deus, e nós queremos te pedir no nome de Jesus que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa hora. Que toda mente seja levada cativa ao trono da graça. E fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. Assim oramos em nome de Jesus. Irmãos, se tornar homem é algo muito importante. E no contexto atual que nós vivemos hoje, se tornou algo mais importante ainda. Não somente importante, mas se tornou uma necessidade. Porque nós temos vivido uma agenda hoje, na onde os nossos princípios de homens, princípios de família, princípios cristãos, essa agenda que está aí fora aí, ela procura de todos os jeitos, de toda forma, desfazer aquilo que o Senhor já estabeleceu um dia para as nossas vidas. E não tem sido fácil. E o inimigo da nossa alma, querido, ele trabalha de tal forma para poder deturpar aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Trabalha de tal forma, principalmente na vida dos homens hoje,
Porque ele sabe que se ele derrubar um homem, uma família dificilmente ela vai ficar de pé. O diabo ele sabe que se ele derrubar você, querido, ele não está derrubando apenas você, mas no bojo ali vai vir a esposa, muito provavelmente, os filhos mais ainda. Daqui a pouco eu quero passar uns dados para você aqui, que são dados assim, alarmantes. E por que tem sido difícil hoje, querido? Porque nós vivemos um tempo na onde essa questão de paternidade, ser filho, ser reconhecido como filho, se ver como um filho, está muito bagunçada. Só para você ter uma ideia, irmão, eu queria assim, no nome de Jesus, né, todos nós homens que estamos aqui, amém? Tem ninguém com dúvida aí não, né? Sim ou não, irmão? Quem nasceu, presta bem atenção na pergunta, querido. Quem nasceu, cresceu na casa dos seus pais, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, né, os filhos, e aí você cresceu nessa casa, e aí você casou e foi constituir a sua família. Quem que cresceu nesse contexto, de pai, de mãe e de irmãos, até o dia que você saiu de casa? Faz assim para mim. Amém? Seu pai natural, seu pai e sua mãe natural, e você cresceu até o dia do seu casamento. Pai natural e mãe natural. Mais da metade. Agora, quem que cresceu dentro de um contexto sem o pai ou sem a mãe? Faz assim pra mim. Muita gente, irmão. Eu vim de um lar desestruturado. Eu vim de um lar assim, pastor. E eu sei o quanto que é difícil você, quando chegava o dia das crianças, e aí os pais, eles iam nas escolas e levavam seus filhos, e ali fazia aquela festa. Eu sabia o que era não ter ninguém lá para poder estar comigo. Eu entendia isso. Eu entendia o que era minha mãe, ela ter que sair, às vezes na segunda-feira de casa para ir trabalhar, e ela voltar só no sábado. E aí eu e mais 4 irmãos, termos que ficar à mercê da sorte, contar com a boa vontade da minha avó. Eu sei o que é crescer num ambiente como esse. Eu sei o que é você crescer num ambiente de você olhar, às vezes, os seus colegas, mais ou menos na sua faixa etária, os seus vizinhos, que têm mais ou menos as mesmas condições que você, eles poderem calçar um tênis e você não calçar. Porque não tinha um pai presente. Porque não tinha essa figura para te dar norte, para poder te dar direção, para poder dar destino para a sua vida. E isso, querido, ele causa um dano, ele causa um estrago muito grande na vida do homem. E esses homens hoje, irmãos, são os homens que têm construído famílias. Homens que não viveram um processo. Homens que hoje eles não sabem resolver um problema. Ontem à noite lá na igreja nós estávamos na casa de um irmão. E a gente estava lá, alguns irmãos da igreja reunidos, uma reunião de homens também. E a gente estava falando justamente isso. Hoje a maioria dos homens, infelizmente, eles não sabem tomar uma decisão. Irmãos, nós vivemos uma época na onde a liderança, irmão, está em crise. Você procura aí uma pessoa para poder ser presidente da república, irmão, não tem. Você procura uma pessoa para ser governador do estado, não tem. Você procura uma pessoa para ser prefeito, não tem. Porque está em crise, os homens estão em crise, os homens não sabem o que fazer. Irmão, tem homem que não sabe trocar um chuveiro da casa dele. Tem um cara que se precisar de trocar uma lâmpada na casa dele, irmão, ele não troca. Está mais fácil a mulher subir em cima de um banco e ela ir lá e tirar a lâmpada e colocar outro, porque o cara, ele não faz. E os lares, eles têm sido destruídos. E a ausência de um pai, essa ausência de paternidade, ela causa estragos terríveis. Eu quero passar só alguns dados para você rapidinho aqui, irmão. Na onde que isso afeta na vida das pessoas? No desenvolvimento emocional. Homens que crescem sem pai podem ter uma dificuldade em formar
uma identidade masculina saudável. Pesquisas indicam que a ausência paterna está associada a uma maior vulnerabilidade emocional e dificuldades para lidar com sentimentos como raiva e frustração. Esse dia para trás viralizou um vídeo aí, irmão, que o cara bateu no carro do outro, o cara deu um chilique. Meu carro. Você pode ter certeza que um cara desse ele não tem pai. Foi criado por vó. Homens que crescem sem uma figura paterna, muitas das vezes eles enfrentam desafios em seus próprios relacionamentos e paternidade. Um estudo do Journal Marriage and Family apontou que homens que cresceram sem pai têm maior probabilidade de se divorciarem ou evitarem compromissos de longo prazo. O cara está com 40 anos, mora com o pai e com a mãe. Ele não casa. Ele não casa porque ele não tem coragem de assumir uma responsabilidade. Fiz errado, irmão. Eu casei, eu tinha 17 anos. Fiz errado. Por quê? Porque não tinha pai. Não tinha referência paterna. A minha esposa, ela tinha 15. E graças a Deus nós estamos casados até hoje, amém? Meu filho tem 31 anos, ele fez agora domingo. 31 anos. Os homens, eles não querem assumir compromissos, eles não querem simplesmente assumir responsabilidades. Estava compartilhando com os irmãos ontem lá que o cara casou, pastor. Aí, acho que lá na sua casa também chega, né? Talão de água, talão de luz, sim ou não? Aí os talão de água, talão de luz ia chegando, ia pendurando na geladeira. 1, 2, 3, 4, 5. Se a mulher não pegasse o talão de luz e o talão de água para pagar, irmão, cortava. Cortava. Porque a mulher, ela não quer exercer o papel de cabeça dentro da casa, irmão. Ela assume porque o homem deixa o espaço. Eu ouvi uma frase algum tempo atrás, irmão, e ela virou um mantra na minha vida. Poder não aceita vácuo. Se você não assumir o seu papel lá dentro da sua casa, sua mulher vai assumir, irmão. Se você não assumir o seu papel lá dentro da sua casa, seu filho vai assumir. E depois não adianta ficar chorando, não adianta ficar reclamando. Desempenho profissional. Crianças que crescem sem um pai presente apresentam o maior risco de baixo desempenho escolar. Segundo o relatório da Universidade lá dos Estados Unidos, meninos criados sem pai têm duas vezes mais chance de abandonar a escola. A falta de um pai está associado ao aumento em 4 vezes o nível de pobreza na vida das pessoas. Porque geralmente quando um pai sai, ele abandona um lar, a mãe tem que trabalhar, o filho tem que começar a trabalhar cedo. E ele vai trabalhar cedo para ganhar pouco, para poder ajudar o pai, para ajudar a mãe, que muitas vezes tem 2, 3 filhos, e ela ficou sozinha. Aí o cara, o que ele faz? Ele não estuda. E quanto mais você estuda, melhor o seu salário é. Quanto menos você estuda, mais você trabalha e menos você ganha. Então, a ausência do pai está associada à pobreza, a uma vida dura, a uma vida difícil. A falta da figura paterna pode aumentar o risco de depressão, ansiedade e baixa estima. 63% dos suicídios são provenientes de lares sem um pai. Pesquisa, irmão. Isso aqui não é invenção. 63% das pessoas que se suicidam são pessoas que geralmente elas cresceram dentro de um ambiente que não tinha a figura paterna. A presença paterna tem um papel fundamental na transmissão de valores morais e espirituais. Estudos indicam que meninos sem pai têm menor envolvimento em atividades religiosas, o que pode impactar o seu senso de propósito e estrutura moral. Tem 2 livros para você que é homem, indico muito você ler eles. John Eldredge, A Jornada e como que você a grande jornada masculina. Querido, vale a pena fazer aquela leitura. E ele diz o seguinte, que Deus é um Deus de processo. Se você quiser um carvalho, você precisa começar com a semente. Se você quer uma Bíblia, bem, ele fez isso num período de mais de 1000 anos. E se você quer um homem, então você deve começar com um
menino. Então tem que vir lá da base. E o diabo, ele sabe que se ele derrubar essa base, se ele derrubar você, se ele derrubar eu, essa base, ela vai ser desestruturada. Resumindo, irmão, a casa vai cair. E uma vez que a casa caiu, olha os resultados aqui, ó, que essas pesquisas, elas indicam. E essa masculinidade, nós sermos homens de honra, nós sermos homens de caráter, nós sermos homens leais. Querido, isso está tudo dentro desse contexto de paternidade. E nós vivemos um tempo que nós não temos pai. Na onde não temos pai, por quê? Porque a masculinidade, ela vai ser concedida. O John Eldredge, ele tem uma frase aqui, irmão, que ela é tremenda. Ele fala bem assim, ó, é preciso entender uma coisa, que a masculinidade, ela é concedida. Um menino aprende quem ele é e do que ele é feito a partir de um homem, ou na companhia de homens. Isso não pode ser aprendido em nenhum outro lugar, não pode ser aprendido com outros homens, e não pode ser aprendido a partir do mundo das mulheres. Irmão, se você tem um filho, leva ele para pescar, irmão. Leva ele para jogar bola. Leva ele para soltar pipa. Porque muitos de nós não tivemos isso. Nós não tivemos quem segurava a pipa e falava assim, ó, corre. Muitos de nós não tivemos um pai, quando nós fomos dar aquelas primeiras pedaladas de bicicleta e que a gente caiu, não tinha um pai para estar lá e falar assim, segurar na nossa mão e levantar e falar assim, não, meu filho, estou aqui com você. Não tem. Você já prestou atenção que às vezes a gente quer fazer alguma coisa e aí a gente não sabe como fazer aquela coisa, aí a gente vai lá no YouTube, assim, ó, tutorial. Esse dia eu estava vendo um que ele fala, o cara, ele pega joga um óleo dentro de uma panela e joga pipoca, uma melancia, pipoca, a história aquele monte de pipoca, aí depois o cara foi fazer na realidade, né? Não deu certo. Porque a maioria das vezes é assim, irmão. E aquilo ali causa algo dentro de nós, um senso de incapacidade. Por que a gente não sabe fazer aquilo? Como que a gente não dá conta de fazer aquilo? Agora, como que eu vou fazer aquilo se eu não tenho quem me ensine? Aí fica esse vácuo nas nossas vidas. E o diabo, ele vai tirando isso de nós. Ele tira aquele que nos dá o destino, aquele que nos lança como flechas, aquele que realmente vai estar ao nosso lado quando nós precisamos. Por mais que a mãe, ela seja ótima na nossa vida, querido, ela não supre o papel de um pai. Porque a mãe, ela quer sempre proteger, a mãe, ela quer sempre cuidar. A mãe, ela não quer que você tropece, que você rale o seu joelho, jogar bola, dar aquele chute na pedra, ou então no asfalto, arrancar aquela tampa do dedo. A mãe não quer que isso aconteça. Mas só que o filho, querido, ele está muito mais, é muito mais fácil para nós como homens, nós arrancarmos a tampa do dedo, nós ralarmos o nosso joelho, nós quebrarmos o nosso braço, do que nós levarmos certos tapas na nossa construção como homens, como muitos de nós temos levado. Como muitos de nós não temos tido capacidade para cuidar da esposa, para cuidar dos filhos, para poder cuidar da empresa, para poder parar num trabalho. Porque isso afeta de todas as formas, afeta a sexualidade. Irmão, como que está difícil essa questão de sexualidade hoje? Tem um tal do negócio aí, saiu do armário. Homem hoje está sendo um bicho raro. Por isso que está essa dificuldade, por isso que está tendo todo esse problema de você achar homens e homens de verdade. As mulheres, irmão, elas estão quase que se batendo uma na outra, quase que saindo na porrada, porque quando acha um homem, ela tem que dar graças a Deus. Homem no sentido da palavra. Que vai cuidar, que vai amar, que vai proteger, que vai honrar. Esse homem. Agora, camarada à toa, tem um monte. Tem um monte. E nesse texto que nós lemos aqui, querido, ele fala a respeito de alguns personagens que nós conhecemos muito.
E aí eu fico imaginando quando Samuel, ele vai até a casa de Jessé. Porque até então o único rei que tinha, no contexto da história de Israel, era só Saul. Não teve outro antes de Saul. E a palavra de Deus para Samuel era que era para ele ir na casa de Jessé. E ali na casa de Jessé ele ia levantar um novo rei. Agora você imagina bem você ser convidado, ou uma grande autoridade, ela se convidar para ir na sua casa, querido. Com certeza você vai vestir a sua melhor roupa, com certeza você vai preparar aquilo de melhor que você consegue, você vai reunir toda a sua família para poder receber aquele convidado ilustre. E o convidado ilustre ali era Samuel. E ele vinha com uma missão de ungir o novo rei de Israel. E quando ele chega na casa, e aí ele olha como a gente olha normalmente, a gente olha para a aparência. Aí ele vê lá o Abinadab, grande, forte, jovem. É esse. Esse é o rei. Aí Deus fala para Samuel, não é esse aí não. E aí ele vem passando seus filhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Provavelmente o profeta deve ter pensado, será que Deus acertou o endereço? Porque, pela lógica, não tem como você imaginar que se você vai ungir o seu filho como rei, o próximo rei de Israel, então eu vou trazer todos. Só que Davi nem era contado, irmão. Porque ele estava lá longe cuidando das ovelhas do seu pai. Às vezes tem pai, irmão, que ele não é ausente fisicamente, mas ele é ausente emocionalmente. Eu cresci dentro de um lar com papai e com mamãe. Mas só que o meu papai, ele não era um bom pai. Ele era um alcoólatra, ele era um drogado, ou então ele era um cara rude, grosso, de poucas palavras, que a linguagem dele era o quê? A violência. E nós, muitas vezes, nós crescemos nesse contexto, querido, e nós crescemos revoltados com o nosso pai. Nós crescemos extremamente revoltados com ele. É um pai que está ali, só o corpo, mas não dá afeto, não dá carinho, não dá atenção, não é auxílio, não é proteção. E Davi estava lá longe, querido, longe. Não tinha alguém junto com ele. Ele e aquelas ovelhas do seu pai. Mas só que na hora que o Samuel ele chega ali naquela casa, na hora que ele passa todos aqueles homens, e nenhum daqueles homens era aquele que o Senhor tinha escolhido, e ele pergunta, tem mais alguém? Tem mais alguém? Ah, tem o Davi. E olha a moral da história, irmão. A mesa fica pronta, a mesa fica posta. E ele fala que ninguém vai comer, ninguém vai se assentar na mesa enquanto ele não chegar. Irmão, como que você chegou aqui hoje? Bom seria que nós pudéssemos chegar aqui hoje, que falar assim, eu quero te dar 7 passos para a vitória, quero te dar aqui uma chave para você crescer, uma chave para você fazer, realizar. Mas o que adianta, irmão, a gente realizar alguma coisa, a gente conquistar alguma coisa, mas se a gente não é resolvido aqui dentro? A gente não é resolvido aqui dentro, irmão. E enquanto nós não somos resolvidos aqui dentro com a gente mesmo, com a nossa consciência, enquanto nós não tivermos essa paternidade bem resolvida nas nossas vidas, irmão, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Nós não vamos conseguir viver a vida plena, nós não vamos conseguir viver a vida abundante que Jesus ele prometeu para nós, porque sempre vai ter alguma coisa que vai estar nos segurando, sempre vai ter alguma coisa que vai estar querendo nos impedir de nós realmente cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas, de nós sermos um bom marido, de nós sermos um bom pai, de nós sermos um bom servo, de nós sermos um bom empresário, de nós sermos um bom funcionário, ser um bom patrão. Sempre vai estar faltando alguma coisa, irmão. Às vezes a gente não vai conseguir se relacionar com Deus, porque quando eu falo de pai,
aquilo que me vem à mente é o meu pai, ou que esteve ausente, e que eu culpo ele pelos meus fracassos, pelos meus medos, ou então, mais que seja pior ainda, aquele pai que estava presente, mas nunca fez diferença na minha vida. Só que as coisas de Deus, querido, elas são tão belas, que quando o nosso pai carnal, ele é ausente, Deus, ele sempre, querido, ele sempre, posso ouvir um amém aí? Você pode dizer para o seu irmão assim, ó, sempre, ele vai levantar um Samuel nas nossas vidas. Sempre, irmão, ele vai levantar um Samuel na nossa vida. Porque Deus, ele faz assim, querido. Quando eu abro o meu coração e eu dou essa oportunidade, essa legalidade para Deus, para que Ele possa realmente trabalhar na minha vida, irmão, Ele vai usar outros homens. O pai esqueceu dele. Passou 1, passou 2, passou 3, 4, 5, 6, 7. Mas só que Deus não se esqueceu dele. Meu irmão, Deus não se esqueceu de você. Deus, Ele não se esqueceu de você. E para você começar a viver essa vida plena, irmão, Deus, Ele vai usar outros homens. Outros homens. Quem que pode ser esse homem, pastor? Pode ser seu amigo lá do trabalho. Pode ser o seu pastor. Pode ser o pastor líder dos homens. Pode ser um diácono. Pode ser um integrante ali do louvor. Deus, Ele vai usar um Samuel na sua vida, irmão, para te dar norte, para te dar direção, para poder suprir essas lacunas, esses buracos que ficaram na sua vida, e para você não continuar sendo um homem inacabado. Por que esses caras que mexem com coach, esses caras que mexem aí com treinamento, por que esses caras estão ganhando rios de dinheiro hoje em dia, irmão? Porque tem um monte de homem inacabado. E se você não procurar uma ajuda, se você não dar um grito, se você não falar assim, eu estou aqui, eu estou morrendo afogado, me ajuda. E aí muitas vezes Deus está colocando esse homem, está colocando essa pessoa do seu lado, querido, para poder te ajudar. Para poder segurar nas suas mãos, nos momentos de dificuldade. Para ser um ouvido, para ouvir as suas necessidades, os seus anseios, os seus fracassos, a transparência. Irmão, como que o homem tem dificuldade de falar das dificuldades dele, principalmente para outros homens? Ah não, eu não posso chegar no pastor e falar para ele o que está acontecendo comigo, porque o que ele vai pensar de mim? Eu vou me colocar como uma pessoa fraca. E aí, querido, entra ano, sai ano, e nós estamos da mesma maneira. Quero fechar aqui, irmão, mas 5 minutinhos, pastor, pode ser? Eu sou, para a glória de Deus, né? Eu sou pastor aqui no Cuxipó, IBN Maranata. 12 anos, querido, que eu sou pastor. Cresci dentro de um lar que, na minha casa, tem a minha mãe. Nós somos 4 irmãos. 3 homens e uma mulher. Cada um é um pai diferente. Cada um é um pai diferente. E eu me lembro que há muitos anos, bem criança, assim, não lembro quantos anos que eu tinha, mas sei que era bem pequeno, eu sou até hoje, né? Só não é, eu tinha pouca idade. Não vou crescer mais. Agora só cresce pro lado se não cuidar. E aí eu lembro que foi uma pessoa na nossa casa. Lembro até hoje, ele estava num Fusca. Aí veio alguém e falou assim, aquele lá que é seu pai. E ficou naquilo ali. E aí, querido, eu cresci dentro desse contexto. Num bairro bem pobre, na beira de um córrego. E como eu disse, minha mãe, ela saía muitas vezes na segunda-feira e ela passava a semana toda no trabalho. Aí ela voltava para casa no sábado. E ali naquele lugar, naquele ambiente ali,
a gente era exposto a todo tipo de situação. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, irmão, principalmente na igreja. Porque quando nós sabemos que a criança, ela tem pai e ela tem mãe, a gente fala com ela de um jeito. Quando a gente sabe que ela só tem a mãe, a gente já fala de outro. A gente já fala mais duro. A gente já fala com mais rispidez. Então era aquele tipo de pessoa que todo mundo na família achava que tinha uma autoridade para poder corrigir. Se eu ganhasse R$1 por cada cascudo que eu já tomei, não precisava nem trabalhar mais. Porque todo mundo se achava no direito de corrigir. Todo mundo se achava no direito de falar alguma coisa. E como eu disse, irmão, aí você vai crescendo dentro desse ambiente, na onde que você não tem uma referência de pai, na onde você tem ausência, necessidade de uma roupa. Quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ganhar dinheiro, irmão, eu fiz uma coisa e assim, eu trago ela comigo até hoje. Eu gosto de tênis, eu gosto de tênis caro. Eu não compro tênis de R$100, de R$200, mas eu compro tênis caro. Porque eu acho que é um trauma que eu carrego comigo. Porque eu só usava aqueles tênis, irmão, que você calçava ele uma vez, dava um chulé que não saía nunca mais. Misericórdia aquele trem, parecia que era feito de plástico. E aí você enfiava o pé naquilo ali que você suava, e aí virava aquele trem que não saía de jeito nenhum. Aí, como eu disse, né, as festas do Dia dos Pais, aquelas festas de final de ano, na onde todo mundo estava com a roupinha nova, todo mundo tinha uma coisa ali, agradecendo as coisas que tinha ganhado, e às vezes você estava com a mesma roupa do ano passado, do ano anterior. Querido, e tinha aquilo muito mal resolvido dentro de mim. Muito, muito, muito mal resolvido. E eu lembro que um dia a gente foi num encontro, eu não lembro se era encontro com Deus, era alguma coisa nesse sentido. E ali, irmão, Deus, ele me deu uma palavra. Deus, ele falou para mim assim naquele dia, assim, tão claramente, que ele estava testificando que eu era filho dele. E por ser filho dele, ele estava derramando o Espírito dele sobre a minha vida. E toda ausência de paternidade na minha vida, daquele dia em diante, o Senhor estava dizendo para mim assim, ó, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Por mais que o seu pai carnal, ele falhou, então a partir de hoje, eu sou seu pai. Irmão, e aquilo ali ficou resolvido dentro de mim. Só que o tempo passou. E um dia eu estava no trabalho e recebi uma ligação. E aí, oi, tudo bem? Falei, tudo bem. É o Max que está falando? Falei, sim. Eu falei, quem está falando? Ah, eu sou fulano de tal. Eu sou filha do Ivan. Eu falei, Ivan. Ela falou assim, o Ivan, o seu pai. Eu falei, meu pai? Aí você começa a procurar na mente assim, né? Aí as ideias foram se encaixando. Eu falei, tá, pode falar. Pois é, eu quero dizer para você o seguinte, que ele está muito doente. Ele está muito doente. E ele queria te conhecer. Irmão, eu acho que eu devia ter uns 35 anos, 37 anos na época, mais ou menos isso aí. E aí, falei, tá, deixa eu ver. E aí, quando foi no outro dia, ligou de novo. Não, vem, porque ele está muito mal e tal. Aí eu conversei lá no serviço, peguei uns dias de folga e fui para Goiânia. E aí, quando eu cheguei lá, peguei o endereço certinho e cheguei na casa. E eu fui fruto de uma traição dele, com a esposa, com a minha mãe. Nasci nesse contexto. E aí, irmãos, eu entrei naquela casa, irmão, um apartamento muito top. Meu pai, ele era pracinha da marinha, lutou na guerra. E aí, eu entrei dentro do quarto. Aí tinha ele deitado numa cama, enfermeira, um ótimo padrão de vida, pelo que eu vi. E aí, naquela hora, o diabo, ele começa a falar, né? Tá vendo o que você foi privado? Tá
Está vendo o que você nunca viveu? Enquanto a sua avó cortava pedacinhos de carne, fritava, e aí colocava um pedacinho no seu prato, um pedacinho no prato da sua irmã. O camarada estava sentado aqui naquela mesona, top de linha, comendo. E aí eu cheguei e ele falou assim: ai, que bom te conhecer. Ai, eu vou te ajudar. E vou não sei o quê. Aí eu falei para ele assim, falei, que bom te conhecer. Que bom que Deus deu essa oportunidade. Porque para que você fique sabendo, nunca fui preso. Nunca. Hoje eu sou casado, hoje eu tenho 2 filhos. Eu cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos. Eu sou crente, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a um Deus vivo. E eu te perdoo. Não, mas eu vou te ajudar, não sei o que. Eu falei, não, eu não quero, eu não preciso da sua ajuda. Não preciso. Eu vejo que foi Deus quem preparou esse dia, foi Deus quem preparou esse momento aqui. Porque o que eu tinha de ruim dentro de mim, o que eu tinha de ausência dentro de mim, isso aí o Senhor já me curou. Isso que Deus está fazendo aqui hoje vai servir muito mais para você do que para mim. E aí fiquei ali mais uns 2 dias, e aí eu voltei para Cuiabá, voltei para o trabalho. E aí quando foi na outra semana, ligou, olha, ele ficou ruim, foi internado. Eu falei, olha, sinto muito, mas eu não consigo voltar aí de não. Aí quando foi no outro, ele faleceu, morreu. Ou seja, querido, Deus, Ele sempre vai levantar pessoas para suprir essas ausências nas nossas vidas. Agora, o que eu e você nós precisamos, querido, é abrir espaço e deixar essas pessoas serem usadas por Deus para poder abençoar as nossas vidas. Então, quando eu ouço aquela música, né? Pai, meu Pai, eu ouço com o meu coração, irmão, em paz. Em paz. Hoje, eu criei meu filho, porque ele já casou, ele já tem a vida dele. Hoje, né, para a glória de Deus, tem um neto, irmão, que é a coisa mais top que Deus já me deu. E tenho buscado de todas as formas, a cada dia, ser esse pai melhor. Tenho procurado de todas as formas ser esse avô bom, de estar ao lado dos meus filhos na hora que eles precisam, de estar ao lado do meu neto na hora que ele precisa. Mas porque, irmão, tudo isso aí foi um processo. Foi um processo de deixar Deus trabalhar, de assumir um papel de filho, de saber que eu tenho um Deus e que se alguém deixou de fazer alguma coisa na minha vida, se alguém deixou de dar algo para mim, se alguém encolheu a mão em algum momento na vida, irmão, eu sei que tem um Deus que me segura todo instante, que não solta das minhas mãos, que está sempre presente, que cuida de mim, que cuida da minha casa, que cuida de tudo aquilo que eu coloco as minhas mãos, porque eu tenho um Pai. Um pai que me ama, um pai que me valida, um pai que está comigo em todos os momentos. Eu não tenho mais, querido, dificuldade para poder falar sobre isso. Não tenho. Falo com tranquilidade, falo com naturalidade. Não tem mais peso dentro do meu coração, querido. Você sabe por quê? Porque o Espírito de Deus testifica no meu espírito que hoje eu sou filho dele e nada pode mudar isso mais. Nada muda isso, querido. Eu sou filho. E eu quero dizer para você, querido, que você também é filho. Que você tem um pai, que você pode se relacionar com ele. Que você pode sim se tornar um grande homem de honra. Que você pode ser um homem cheio do Espírito. Que você pode ser um homem que assume as suas responsabilidades, que assume o seu papel, que cuida da sua casa, que protege, que provê, que faz tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos, querido. Amado, que o Senhor, Ele te dê graça, que o Senhor, Ele te dê muita sabedoria, que o Senhor, Ele te dê muito entendimento, cada dia mais e mais. E o azeite desceu na cabeça daquele menino.
E a história diz, e os estudiosos dizem que nunca houve rei igual Davi. Nunca houve rei igual Davi. Cuide do seu filho, querido, porque de repente você pode ser pai de um Davi. O próximo governador de Mato Grosso pode estar lá dentro da sua casa, amém? O próximo prefeito aqui de Várzea Grande, o próximo prefeito de Cuiabá, ele pode estar crescendo lá dentro da sua casa. Então cuida dele, não esconde ele, não priva ele daquilo que Deus quer fazer na vida dele, não, irmão. Em nome de Jesus, que o destino dele possa ser cumprido através da sua vida também, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Pai, no nome de Jesus, quero apresentar a vida do teu filho que está aqui nessa manhã, Senhor. Pai, o Senhor conhece o coração de cada homem que está aqui. O Senhor conhece as suas fraquezas, o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que machuca o coração desse homem, aquilo que muitas vezes ainda está impedindo dele cumprir o teu propósito, dele cumprir aquilo que o Senhor um dia estabeleceu para ele lá na eternidade. Meu Deus, essa ausência paterna na vida dele, de repente, construiu barreiras, trouxe medo, trouxe aflição, trouxe angústia, trouxe insegurança. Mas Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Paizinho querido. O Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa em momento algum. Que nós possamos tomar posse dessa filiação que temos em Ti, Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor é um Pai presente, que o Senhor supre toda a necessidade das nossas vidas, que o Senhor supre toda a nossa carência. Oh meu Deus, em nome de Jesus, oh Pai, sonda cada coração que está aqui nesta manhã, Deus. Pai, mexe lá naquele lugar, lá naquela estrutura, e levanta, Senhor, um homem de honra. Levanta um homem de coragem, levanta um esposo melhor, levanta um pai melhor, levanta um empresário melhor, levanta um servo melhor, Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós não queremos falhar naquilo para o qual o Senhor nos chamou, Deus. Por isso, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Essa é a nossa oração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.